João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo aquele que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. E agora eu vou mostrar na Bíblia como os próprios discípulos, sem a ação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, também tinham dificuldade para aceitar o anúncio, as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E Jesus deixa claro que só pelo Espírito Santo eles podem compreender e aceitar e viver. Assim como nos dias de hoje, muitos cristãos vivem de qualquer jeito porque não vivem pelo Espírito Santo, então a mensagem do anúncio de Jesus acaba sendo pesado e as pessoas acabam tentando adaptar a fé de qualquer jeito na própria vida. E eu vou mostrar a vocês como, através dos discípulos, o antes e o depois, sem o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Então eu quero que vocês entendam que é o Espírito Santo que dá a força para viver a verdade. E através do Espírito Santo que o ramo se mantém na videira e dá bons frutos. E sem a ação do Espírito Santo, as pessoas vivem de qualquer jeito e não vivem pela videira. São cristãos mornos que apenas quer adaptar a própria vida no Evangelho e não abandonar tudo para viver o Evangelho, e por isso dão maus testemunhos. Venha e continue comigo até o fim. Em Lucas, no capítulo 18, do versículo 18, a gente vai ver a história do jovem rico, que Jesus pede para ele vender todas as riquezas deles e dar aos pobres e depois segui-lo. Ele sai triste e Jesus declara que é difícil que um rico entre no reino dos céus por causa das suas riquezas. E continua dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu quero que vocês se atentem a partir do versículo 26, que os discípulos dizem: então quem pode salvar-se? E aí Jesus diz: é impossível para os homens, mas é possível para Deus. E aí em Mateus 19, do versículo de 1 a 12, especificamente no versículo 9, Jesus vai repudiar o divórcio, a separação. E quem separar, largar a tua esposa ou a esposa largar o teu marido, estará em adultério caso se associe a outras pessoas, Se relacione com outras pessoas. E aí vocês vão ver os discípulos novamente falando: se essa é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não casar. Ou seja, é melhor ficar solteira. Esse foi o pensamento dos discípulos. Aí vem Jesus no versículo 11 e diz: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra. Só aqueles a quem foi dado, mas somente aqueles a quem foi dado a capacidade de compreender. E aí ele explica, porque existem eunucos, desde a barriga da sua mãe, eunucos tornados pela mão dos homens, e os eunucos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. E aí vem João 6, a partir do versículo 22, que Jesus começa a pregar para as pessoas, falando da verdadeira comida, da verdadeira bebida. E aí ele continua, e quando a partir do versículo 46, ele começa falando que o corpo dele, a carne dele é a verdadeira comida, e o sangue dele é a verdadeira bebida. Aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não tem vida em si mesmo.
E ele não fala isso por metáforas. Jesus é bem claro, tá? E ele fala que a carne dele, que ele vai entregar, é a verdadeira comida. E o sangue dele é a verdadeira bebida para a salvação. Só que eu quero que vocês se atentem é o que os discípulos falam. A partir do versículo 60, eles dizem: isso é muito duro. Quem pode admitir? Quem pode aceitar? E aí vem Jesus: isso vos escandaliza? Imagine quando vocês verem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava. E aí Jesus vem. O Espírito é quem vivifica. A carne de nada serve. E as palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Jesus aqui está dizendo: quem dá vida à carne, ao ser humano, é o Espírito Santo. É o Espírito quem dá vida, é o Espírito quem dá o entendimento, é o Espírito quem esclarece, é o Espírito quem dá a sabedoria de aceitar o que Jesus está dizendo. A carne de nada serve. Carne é só carne. O nosso entendimento humano é limitado, a gente não vai conseguir compreender o que Jesus fala. E aí ele continua: as palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Ou seja, tudo que Jesus fala, ele está dizendo que é verdade, que só pode ser compreendido pela ação do Espírito. Ela dá vida. O Espírito Santo é quem dá vida a essa palavra, ao Evangelho. Então é por isso que essa palavra é Espírito e vida, ou seja, ela alimenta o Espírito e dá vida. Mas isso para o Espírito Santo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Em João 16, no versículo 26, Jesus vai falar: o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Pai vai vos enviar, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês se recordarem. Ou seja, tudo que eu vos tenho dito, ou seja, tudo que vocês leem, vocês vão recordar. Ele vai fazer a iluminação na sua mente e no seu coração. Então, tudo que Jesus disse, o Espírito Santo traz à luz da mente e do coração, ainda que você não tenha lido a Bíblia, mas é porque é o Espírito quem nos ensina todas as coisas. Ele guia, ele tira o que não é próprio de Deus e põe o que é próprio de Deus. E aí em João 16, no versículo 12, Jesus vai falar: muitas coisas eu tenho a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vai ensinar a vocês todas as coisas, toda a verdade, porque ele não fala por si mesmo e vai anunciar a vocês as coisas que virão. Ou seja, Jesus sempre está dizendo que é o Espírito Santo quem vai nos capacitar, nos ensinar. E aí no versículo 25 ele continua: eu falo com vocês de forma obscura, porém chegará o tempo em que eu falarei claramente, e vocês me compreenderão, e naquele tempo tudo que vocês vão me pedir, né, em meu nome, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome será concedido. O que Jesus quer dizer? O que eu quero dizer a vocês com tudo isso? Então vocês observaram que nos 3 passagens que eu dei, a do rico, a do corpo de Cristo e a do divórcio, os discípulos disseram que quem pode suportar, quem pode se salvar, ou seja, a todo momento para os discípulos era muito impossível, e a todo momento Jesus dizia: é impossível para o homem, para a carne, para a inteligência, para a força humana, porém para Deus não é impossível, para Deus tudo é possível, para Deus é possível, para o homem é impossível. E por que Jesus está falando isso? Todas as passagens que eu dei para vocês, Jesus deixa claro que é Deus quem faz. Inclusive, ele fala que essa capacidade do entendimento é só para quem é dado. E é dado para quem? Através do Espírito Santo. Não é uma força humana. Por isso que o Evangelho e a Bíblia, ela não pode ser aceita pelo mundo. Por isso que ele fala: eu não vim para o mundo, porque o mundo não pode me compreender, o mundo não pode me aceitar. E é por isso que a gente tem tanta gente que se diz cristão, mas dá mau testemunho. Por quê? Não vive pela força do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence a gente a respeito do pecado,
da justiça e do juízo. É Ele quem convence a gente, é Ele quem transforma o nosso interior, a nossa vida e faz a gente dar bons frutos e bom testemunho. Então é o Espírito Santo quem nos conduz, quem nos ensina. E um cristão verdadeiro só pode dar bom testemunho se o Espírito Santo o conduz. Se ele é cristão por si mesmo, ele não dará bons frutos. Já disse Jesus: eu sou a videira, o ramo que estiver em mim dará frutos. Mas se não der frutos, eu arranco. É assim. Então vocês vão ver que até os discípulos, gente, foi a partir de Pentecostes que tiveram força, sabedoria na palavra, força ao pregar, né? Não tiveram medo de morrer. Antes disso, eles se dissiparam, se isolaram, se esconderam, né? Fugiram com medo de morrer. Mas foi em Pentecostes que eles não tiveram medo e deram a vida pelo Evangelho. Então, gente, e também compreenderam tudo o que Jesus disse, veio a luz no coração e na mente de cada uma dessas pessoas. Então chega de mau testemunho, gente. Vamos buscar verdadeiramente viver pelo Espírito Santo. A gente vê muito mau testemunho no meio cristão porque essas pessoas não vivem pelo Espírito Santo. Essas pessoas vivem por si mesmo. Muita gente vai buscar a igreja, mas não quer abandonar o mundo. Então começa a dar mau testemunho. E se o Espírito Santo age na vida da pessoa, ele ele convence ela do pecado, da verdade e leva ela por um caminho de retidão, justiça, amor, sabedoria, porque é a ação de Deus, do Espírito. Ele não deixa ninguém caminhar na mentira. Ele dá o discernimento dos espíritos, então também não deixa ninguém ser enganado. A gente não é enganado por político e por ninguém. A gente não é enganado. Então, o Espírito Santo, ele é a força do cristão. Sem ele, são só hipócritas. Só hipócritas. Pessoas que não querem abrir mão do mundo, das coisas do mundo e de uma vida, dos desejos, das próprias vontades. A gente não consegue fazer isso se não for pela ação do Espírito. Temos que permitir que o Espírito Santo cresça na gente para que a gente negue a si mesmo os nossos desejos, vontades, prazeres e o nosso próprio entendimento. A gente não sabe nada. A gente tem que calar a força da nossa mente, do nosso próprio inteligente e consciência, da nossa inteligência, para aceitar a sabedoria que é de Deus, para que a luz da palavra, a luz do Evangelho entre na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa dar bons testemunhos e bons frutos.